Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein? Primeiro, boa semana, né, gente? Uma semana abençoada, com muita paz, com muita luz, com muita alegria para todos nós. Por que promete? E porque o programa está começando, a semana também, já vou deixar o telefone liberado para vocês. 25786000 já está liberado. Quer fazer uma pergunta para os convidados? Fique à vontade, tá? Do início até o fim do programa, o telefone é todo seu. Pode ligar, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, né? Que este é o intuito do programa. A gente, exatamente assim, trazer convidados que possam auxiliar, agregar, acrescentar alguma coisa para vocês. Olha só, Nilza de Souza Bueno, terapeuta pélvica, vai dar altas dicas para todos nós. Vamos falar de saúde feminina sempre, viu, gente? Juliana Vassilian, ela vai nos explicar os princípios do Ho'oponopono, tá bom? E também, olha só, Gal Spitzer e o Silvio Toledo, a diretora e o ator da peça. Olha o nome da peça, Cauê, presta atenção. Ex-bom é exumado, tá? Vamos nos contar um pouquinho dessa comédia que já fez milhares de pessoas rirem. Exumado, ex-bom é exumado. Entenderam? Gostaram? Telefone liberado? Então só vem que promete. Cuidado com esse tapete. O que esse tapete pode fazer? Esse tapete não é muito confiável, não, doutora. Você percebeu, né? A gente tem que ficar um pouco antenada. A gente começa a semana já levando uma queda. Não. Bem-vinda, amada. Obrigada, querida. Eu vou deixar o telefone liberado porque é um momento que a gente gosta de esclarecer dúvidas. A doutora Nilza de Souza Bueno é fisioterapeuta, viu, gente? Desde 1985. Olha que maravilha. Em 2007, descobriu sua paixão pela fisioterapia pélvica. E vai nos contar um pouquinho desse trabalho para a gente poder fazer perguntas e saber a diferença, né? O que é, então, doutora, falando no português claro, para quem está em casa, entender. Onde atua, né? A gente sabe, mas assim, quem tem em casa explicando direitinho, o que é a fisioterapia pélvica, quando ela ajuda, quando a gente deve procurar. Ok. Bom, primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder explicar para todos vocês essa parte da fisioterapia, que apesar de ser uma parte ainda pouco conhecida, ela é muito importante para a saúde da mulher, do homem e das crianças. Olha que maravilha. Exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o que faz a fisioterapia em geral, né? Todo mundo já teve um torcicolo, uma dor no ombro, uma dor na coluna, já torceu um tornozelo e já tem uma ideia mais ou menos de que então o fisioterapeuta vai tratar essa dor, tratar essa musculatura, tratar esse tendão, essa tensão. Fortalecer essa musculatura. Fortalecer essa musculatura, alongar, relaxar. Quando é um torcicolo, vai relaxar. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai fazer exatamente a mesma coisa, só que ela está focada na parte do corpo que é a nossa pelve, ou a bacia, ou o quadril, que é como as pessoas costumam conhecer. Né? Tem uma fotinho. Tem imagem? Coloca a imagem na tela, por favor. Isso, aqui. Então, posso ficar em pé? Ela pode ficar em pé, Cauê? Não, é melhor ficar sentada e pode apontar e vai mostrar. Tá ótimo. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, tem esse aqui. Opa, aqui. Então, temos ali, né, o esqueleto feminino. A gente vê que aquela parte arredondada no final da coluna, ali é a parte da bacia, é o nosso quadril, é a pelve. Então, o fisioterapeuta pélvico, ele vai atuar sobre todas as disfunções daquela parte do corpo. Puder passar a próxima, por favor? Isso, então a gente vê, olha, dentro daquela pelve, o que a gente vai ter? A gente vai ter, esse é um assoalho pélvico feminino, né? A visão de um corpo feminino. Então a gente tem aqui, né, mais à esquerda, o osso pubis, que é o ossinho que a gente tem aqui na frente do corpo, a bexiga, o útero e o intestino, e lá atrás, ó, a última vértebrazinha da coluna e o cóccix. O que sustenta tudo isso no lugar é exatamente o períneo, é o músculo do assoalho pélvico. Acho que na outra imagem a gente consegue vê-lo também. Não é essa. Outra imagem. Outra. Acho que temos mais uma, outra, mais uma. Troca a imagem. Mais uma, outra. Isso, ó. Então, vocês estão vendo essa parte toda em amarelinha é o músculo do assoalho pélvico, é o períneo. A gente normalmente conhece ele como períneo, né? Então, a gente pode perceber que ele sustenta todos os nossos órgãos que estão aqui na pelve. Então, o períneo ele tem basicamente 3 funções, que é
fazer o controle da continência urinária e fecal, segurar os nossos órgãos pélvicos e promover uma vida sexual saudável, prazerosa, tanto para homens quanto para mulheres. Então, como a pelve, ela se trata de um complexo que tem ossos, que tem músculos, que tem tendões, que tem fáscias, ela também vai ficar tensa, ela também vai ficar fraca, ela também vai ficar dolorida, Flácida. ela também vai ficar flácida. Então, entra o fisioterapeuta para tratar exatamente essas disfunções. Como que é o trabalho? São sessões, é por semana, é quinzenal, depende da situação. A gente sabe que depende da situação, mas para a gente dar uma entendida assim. Por exemplo, tá sentindo que o negócio não tá bom, tá meio flácido, tá meio, né, sentindo dores, a bexiga não tá legal. Como que a gente fortalece a área pélvica? Então, São sessões semanais? isso, normalmente são sessões semanais. É imprescindível, primeiro, que a pessoa venha para uma avaliação. Sim. Nessa avaliação, a gente vai identificar exatamente qual é o... Essa pessoa ela vai ter uma queixa, né? Então, ela vai chegar... Quais as maiores queixas, então? Incontinência urinária, dor na relação sexual, secura na menopausa. Essas são... Até para secura ajuda? Até para secura ajuda, porque quando a gente faz exercício... A gente melhora a vascularização do períneo, a gente melhora o aporte sanguíneo para essa região, então a gente melhora a produção do lubrificante natural pelas células ali da vagina. E como que são esses exercícios? Quanto tempo dura uma sessão? Uma sessão de fisioterapia pélvica dura em média 50 minutos. Normalmente, uma sessão semanal é suficiente, a não ser que na avaliação a gente identifique que a pessoa tem assim... muita dificuldade, ou de aprender o exercício, ou ela não tem coordenação nenhuma, ou a queixa dela está muito importante, ela tem uma urgência miccional muito importante, ela está perdendo volumes muito grandes de xixi. E consegue, por exemplo, consegue fortalecer o músculo para controlar essa perda da urina, ou isso é mais no início? Não, consegue, a gente consegue controlar, independentemente da fase que você tiver. Primeiro, assim, deixa eu falar um pouquinho, é importante esclarecer assim, que a incontinência urinária, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu perdi uma gotinha quando eu fui no pula-pula com meu filho. Isso acontece, é normal. Ou então, quando eu estou com as minhas amigas rindo muito, eu perco uma gotinha. Mas isso é normal? Não é normal, né? O normal é estar seca, absolutamente seca. Se você perdeu uma gotinha de xixi em qualquer situação, já é um sinal amarelo de que tem alguma coisa acontecendo errada. Né? E é a hora da gente começar a tratar. Eu costumo sempre dizer, Nani, que assim, a pessoa muitas vezes ela fala assim, ela vai no espelho, ela se olha, ela vê um fiozinho de sobrancelha fora do lugar, ou aquela primeira ruguinha que apareceu, ela sai correndo e fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito. E o períneo, coitadinho, às vezes ele está lá pedindo, pelo amor de Deus, para a gente olhar para ele, perdendo xixi, começou a ter dor na relação, e o que leva a dor? Constipação... Também dá para... Né? Também. A constipação também está completamente relacionada ao assoalho pélvico, é super importante. A dor, né? Você me perguntou, a dor na relação? Bom, a dor ela tem várias origens. Se for uma dor de origem meramente muscular, que normalmente não é, a dor na relação, ela normalmente é multifatorial, então a gente vai ter fatores culturais, fatores familiares, fatores relacionais, muitas vezes traumas. Mas vamos supor que não tenha nada disso, que seja só um problema muscular. O que vai acontecer? Esse músculo vai estar ou muito tenso, muito encurtado, ou tão flácido, tão fraco, que ele também vai provocar, ele fica imóvel, ele fica quase como uma rigidez. Né? Então, esta situação vai provocar dor na relação, vai diminuir a lubrificação. Vai diminuir o prazer, vai diminuir tudo, vai depois diminuir reclama, né? o prazer. Mas, gente, o importante é que com essa fisioterapia pélvica, consegue resolver, solucionar muitos casos, né? Muitos casos. Assim, a mulherada tem ido, tem feito? Tem, viu? Porque todo mundo fica falando assim, todo mundo fica confundindo muito, vamos falar também, né? É pompoarismo, é um exercício só para namorar, não é. Não é saúde, gente, é não totalmente diferente. Isso, o enfoque é na saúde. Tanto que a fisioterapia você pode trabalhar, inclusive, preventivamente. Assim como você trabalha preventivamente, o seu fortalecimento muscular, o seu relaxamento, a sua respiração, ao longo da vida, se você quer ter uma vida saudável. Então, a gente pode começar a trabalhar precocemente.
Diferença do pompoarismo. O pompoarismo é como se ele fosse quase um apêndice da fisioterapia pélvica. A cliente pode chegar com uma disfunção. Então, por exemplo, ela chega com uma queixa de incontinência ou mesmo de dor. Então, a gente vai tratar primeiro o problema. Agora, eu quero melhorar minha performance sexual, eu quero tirar mais prazer da minha relação, eu quero conhecer melhor o meu corpo, conhecer melhor a minha musculatura. Aí, o pompoarismo, ele vem para incrementar esses exercícios. Ajuda também. Ajuda. É como se a gente estivesse saindo do ABC para ir para um poema. Menino, o negócio é... Gostei de sair de um ABC para ir para um poema, mas a gente não consegue fazer. Foi ótimo, viu, gente? O telefone está liberado. Ninguém está com problema aí, né? Ninguém sofre de incontinência urinária, ninguém tem dor na relação, ninguém está com secura vaginal na pré-menopausa ou na menopausa, está todo mundo tranquila, tá tudo, a pélvica, o assoalho pélvico está perfeito, está normal. Ninguém, né? O telefone eu deixei liberado, vocês não ligaram. Depois aí fica desesperado. Como que é o exercício? Né? Aí fica só na curiosidade, querendo praticar. Depois fazer um exercício para fortalecimento. O exercício, então, na verdade, assim, não tem o exercício. São vários exercícios, são várias técnicas que a fisioterapia trabalha. O exercício é só mais uma dessas técnicas. Então, eu costumo dizer assim, a primeira coisa essencial, gente, avaliação. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de exercício para nenhuma parte do corpo sem avaliação. Então, se você pega, por exemplo, 3 mulheres começando na academia no mesmo dia, uma de 15 anos, uma de 30 e uma de 60, o treino vai ser o mesmo para essas mulheres? O treino pode ser, mas o rendimento de cada um vai ser diferente. Exatamente. Quer dizer, então, para cada uma, o professor, o orientador vai ter um olhar, dependendo daquilo que ele avaliar. Então, hoje, por exemplo, se você entrar lá na internet e colocar exercícios de Kegel ou exercícios do assoalho pélvico, vai ter uma enxurrada de informações. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, contrai, contrai. Ninguém não sabe nem contrair, menina. Exatamente. Contrair o negócio aí para segurar e fica parado, tá tudo com cara de bonita fazendo. Exatamente. Tem alguém na linha para contigo. Ok, fica à vontade, é um prazer. Alô? Alô? Com quem falo? Sueli. Bem-vinda, Su. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, minha linda Nani. Eu sinto muitas dores nos quadris, mas o médico, como eu tenho hérnia de disco na lombar, ele fala que é da lombar, mas eu sinto dores horríveis até na hora que eu vou urinar. É uma dor horrível nos quadris. Até para urinar. Até para urinar, isso. Sueli, então, se você sente a dor, inclusive para urinar, pode até ser que por essa hérnia de disco que o médico falou que você tem, como o nervo que vai fazer o seu períneo funcionar bem, ou seja, se contrair, se relaxar direitinho, ele passa próximo a essa região onde você tem a hérnia de disco. Então, a gente precisaria avaliar se esse teu períneo, ele está causando essa dor, que é uma outra situação, e daí talvez as pessoas... Foi muito boa a pergunta da Sueli, porque a dor pélvica crônica, ela é de difícil manejo e ela é de difícil diagnóstico até mesmo para os médicos. Nossa. Por quê? Porque o médico ele vai investigar se é uma infecção urinária, se é uma alteração hormonal, se é uma alteração óssea, uma hérnia, mas ele não consegue saber se é uma disfunção do períneo. Assim como aquele médico que opera o nosso tornozelo, não é aquele que vai fazer a reabilitação depois. Então, a dor pélvica crônica, ela está presente em homens e mulheres. Após a pandemia, ela aumentou muito, porque as pessoas começaram a trabalhar sentada em casa, em cadeiras não adequadas, com atenção do cuidado do filho, do cuidado com o trabalho. Então, eu tenho recebido um grande número de pacientes com dor pélvica crônica agora após pandemia. E sim, Sueli, se a sua dor for de origem muscular, for de origem do assoalho pélvico, a fisioterapia vai te ajudar muito, muito. E de verdade, assim, se você já passou pelo médico, já passou pelo ginecologista, você não tem nenhum outro problema que tenha sido diagnosticado, eu sugiro para você que procure um fisioterapeuta
para avaliar esse períneo. Maravilhosa. E como nós encontramos você nas redes sociais? Eu Tem alguma clínica, algum espaço? Pode eu convidar. tenho o meu consultório, né, que fica na Clínica Unita, na próxima ao Pacaembu, na Avenida Arnulfo Azevedo, número 89. Eu posso passar o meu WhatsApp, Pode, por né? favor. É o 11 995866543. Eu que falo normalmente, eu que recepciono diretamente vocês, porque eu sempre gosto de conversar com cada um, saber qual é o problema para poder encaminhar. Você tem o Insta? Eu tenho um Insta, Nilza Bueno 28, e eu tenho um perfil no Doctoralha, onde as pessoas também podem localizar. Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada, uma semana abençoada para você, viu? Obrigada. Fica tudo de comigo, bom. nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque a gente hoje tem uma tarde super agradável, a nossa tarde vai ser top.